Tá no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuações, para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio em receber e estreando aqui a doutora Bianca Boscoli, ela que é psicóloga renomada com certificações internacionais, uma referência não só estadual, gente, eu diria nacional e internacional. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a sua trajetória, sobre o futuro da psicologia e o papel da fé cristã na saúde mental. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente o convite. Sou muito honrada, né, por poder falar da psicologia, dessa ciência. Nós Muito obrigada agradecemos. mesmo por abrir esse espaço. Essa moça do sorriso bonito e largo é daqui de Cuiabá? Conta um pouquinho pra Sou gente da sua cuiabana, trajetória. sou cuiabana, me Uhum. formei na Universidade Federal aqui do estado mesmo. E aí consegui uma bolsa internacional pela FMT. Olha só. E aí fui em Portugal, consegui essa bolsa e aí me apaixonei, né? Olha aí. De lá, fui pra Irlanda, fui para os Estados Unidos, né? Cheguei até a Universidade de Stanford, né? Que falo com boca aberta mesmo, com muito orgulho, porque é uma referência, né, em psicologia, né? Passa ano, pula ano, eleita melhor em a melhor faculdade de psicologia, às vezes não é, depois no outro ano volta. Então, Aham. assim, aprendi muito, muito mesmo. Então, eu falo com orgulho dessa formação, com orgulho da formação aqui também no nosso estado, né? Eu faço um aperfeiçoamento clínico também na UFMT, continuo fazendo, né? Que o Não profissional para da de área da saúde estudar, não né? para, né? E também falo com muito orgulho dessa formação aqui, que é muito boa, uma universidade muito boa, né? Ai, que Referência orgulho também, você é para gosto. nós, sabe? Que orgulho e como que você representa os avanços da saúde do nosso estado, porque eu falo que o Estrelas da Saúde ele não é uma certificação de melhores, nem de destaque, é uma certificação de referenciamento, para que nós possamos ter o nosso estado mais valorizado em todos os âmbitos de atuação profissional na área da saúde. Nós temos profissionais aqui altamente capacitados, qualificados. Olha o nível de profissional que é você, o seu currículo, né? O tanto que isso nos orgulha e o tanto que a nossa população está bem atendida e bem assistida. Viu? Parabéns. Muito Por obrigada. escolher estar aqui novamente, né? Por ir para fora estudar e voltar para cá, né? Estar aqui Voltar em pra Cuiabá, à cá, com disposição. orgulho. Não tem cuiabano que fala mal daqui, né? É, não Todo mundo é tem. apaixonado por essa E é um terra. pessoal, é um povo muito diferente, muito acolhedor, né? Eu fui muito Com bem acolhida aqui em certeza. Cuiabá. Eu sou Gosto muito apaixonada, daqui. sou suspeita. Que bênção. A psicologia sempre foi a sua primeira opção? Você já Sempre pensou em fazer, foi. ou você pensou em fazer outras áreas? Não, sempre foi minha primeira opção. Confesso que ali no ensino médio não sabia muito, né, o que fazer. E Uhum. aí me apaixonei mesmo pela psicologia. Fui, será que é isso mesmo, né? Mas não tinha outra opção, né? Outra coisa assim que eu imaginava, né? Principalmente quando a gente pensa no mercado de trabalho e no que estudar. E aí na faculdade me encantei, me apaixonei mesmo. Eu acho que por isso, né, muita gente me pergunta: "Nossa, como você conseguiu tantas bolsas, né?" Mas eu acho que é por essa paixão de estudar, né? E eu acho que todo profissional da saúde, independente de qual área, se não gostar de estudar, não vai, assim, É nem começa, verdade. nem experimenta, porque não tem como, você tá lidando com pessoas, né? É uma responsabilidade muito grande, não tem como. Então esse Não tem. aperfeiçoamento é constante, esse estudo. E a mente humana é um mistério, né? E eu sou apaixonada demais por essa Ser ciência. humano, né? Eu falo que Uhum, qualquer área que você vai atuar tem que ter muito amor, tem que ter muita uhum, entrega, tem que ter muita dedicação, abdicação, né? sim. Para que você pudesse buscar tantas certificações, você teve que abdicar de muitas coisas, né? Focar Uhum, muito no profissional. E eu tenho certeza que você se deparou com muitos desafios. sim, Porque todos nós aham. nos deparamos com desafios no decorrer do processo, mas eu gostaria de que você pontuasse os maiores desafios da sua carreira até aqui e as suas maiores conquistas até aqui. O que que você considera assim de maior conquista e os maiores desafios? O meu maior desafio, eu acho que foi retornar para o Brasil. Uhum. Lá fora, eu consegui muitas oportunidades, né? Já estava com oportunidades concretas, né? Estáveis para ser efetivada. E eu retornei por conta da família. E aí, quando eu retornei, eu me deparei realmente com a dificuldade de me firmar no mercado. E que eu vi que a formação não era tão importante assim, né? Era mais, quem é você, né? Assim, as pessoas procuravam um psicólogo com outros parâmetros. Então, essa foi a minha maior dificuldade. E eu acho,
muito importante esse espaço, né? Eu tô muito, muito feliz. Ah, Agradeço nós que muito por estar aqui. estamos. É uma honra ter você aqui. Porque a psicologia você precisa, né, se identificar com o profissional. Então aqui é um espaço para as pessoas me conhecerem, saberem, né, será que eu me identifico com ela, se eu vou gostar ou não, para saber também da formação, né? Sim, sim. E a formação eu bato muito nessa tecla, porque a psicologia é humanas, né? Uhum, Então existe várias abordagens e linhas teóricas dentro da psicologia. É uhum. igual a economia, tem o capitalismo, tem o neoliberalismo. Não significa que esse economista tá errado, outro tá certo. São visões. São pontos de São vista. pontos de vista, Aham. exatamente. E na psicologia acontece a mesma coisa. Existem várias linhas teóricas, né? Várias vertentes. E cada profissional trabalha com a sua. Tem Uhum. profissionais, né, que às vezes até faz uma mistureba, né? Assim, por isso que eu acho muito bom, antes de você procurar um psicólogo mesmo, né? Você olhar qual é a linha, né? O que ele trabalha. Será que são mais, às vezes, cursos que não é vinculado com a ciência, sabe? A gente vê muitas coisas que terapeutas, né? Eu falo assim, o seu tempo e o seu dinheiro, a sua saúde é o que você tem de mais Com precioso. certeza, com Então certeza. vale a pena, né? Um custo-benefício. Às Uhum. vezes o profissional ele tem muitas formações, ele é muito bom, mas se não é com a ciência, é um teste que você está fazendo. Será que vale a pena, né? Então, eu acho que eu falo com a boca aberta assim, procura profissionais que trabalham com a ciência. E dentro da ciência tem para todo mundo, tem Com várias linhas, certeza. né? Às vezes você não gosta de uma, não gosta de outra. Então, acho que a minha dificuldade foi mais essa, assim, de Lidar com a realidade dos profissionais e do mercado no Brasil, né? A uhum, comparação e o que as pessoas buscam, né? Porque eu falo, quando se trata de psicologia, de saúde, não é preço, aham, não é barganha, né? Você tem que ir naquilo que. Porque o que te traz resultado não é caro. Caro é aquilo que você vai pagar que não vai te trazer uhum, resultado. Pode te custar 200, 300 reais uma consulta, uma avaliação. Mas se ela não te trouxe resultados, ela vai se tornar cara. exato, Aquilo que uhum, traz resultado, ele não é caro. E o que nós lutamos aqui hoje, doutora Bianca, é em relação à valorização. É para que as uhum, pessoas possam enxergar a nossa saúde como um todo com outros olhos. Ver que os nossos profissionais lidam com várias adversidades para buscar fora qualificações, uhum, trazem para cá o que há de melhor. Ainda tem que lidar com essas barganhas do mercado, que não são fáceis, eu sei do sim, que você está uhum, falando, mas que mesmo assim escolhem ficar aqui. uhum, Escolhem estar aqui, mesmo com o universo lá fora, um mundo de possibilidades lá fora. é. Né? Essa foi a maior dificuldade, então, né? Quando eu Sim, retornei, sim. por ter passado pela Universidade de Stanford, né? Eu também consegui oportunidades em São Paulo. E aí chega aqui, foi uma terra que eu não conseguia, assim, né? Demorei ainda pra me firmar, pra conseguir, porque eu sou nova, né? Então é difícil a gente sustentar a clínica sozinha, né? Uhum. Então, nesse primeiro momento, eu procurei espaços pra conseguir entrar na clínica. E aí foi essa dificuldade. Hoje, graças a Deus, Tá já no seu tenho o meu próprio espaço. espaço, Fala pra gente né? do seu espaço. Você tá atendendo onde? Onde você Eu arrumou espaço? atendo próximo à Assembleia Legislativa. Aham, É um prédio comercial chamado Valentina. aham. E é lá tá a minha clínica. Que Um bênção. sonho, uma realização, Deus né? abençoe seu novo ciclo, né? Amém. Uhum. Que seja um ciclo assim de um divisor de águas na sua vida, essa nova etapa, né? Eu sei o que é a realização, você está no que é seu, né? Ter Uhum. essa liberdade de trabalhar o seu nome. Eu acho É que uma você, conquista mesmo, né? Aham. sim, sim, e tem que ser celebrada e tenho certeza que já é um sucesso. Sim, e eu acho isso muito legal também falar do espaço, né? Porque quando a gente fala de psicologia, também é um espaço diferente. Não é qualquer arquitetura, né? Tem paciente que quer privacidade, não quer esbarrar com o outro, né? Tem a questão da acústica. Então, eu acho muito bom também. Profissionais que têm o seu próprio espaço, né? Porque às vezes não são todos os lugares que são realmente adaptáveis para ocorrer a clínica psicológica. É, a psicologia ela requer algo mais intimista. Uhum, E acaba que quando você está ali numa numa clínica multidisciplinar, você não consegue oferecer isso de forma tão acentuada, né? uhum, Porque há esses encontros mesmo em recepção, às vezes a pessoa ainda existem tabus, nós até vamos falar sobre isso hoje em relação aos profissionais da saúde. Então, há esse tabu e nem sempre a pessoa quer que saibam que ela está ali procurando um apoio, né? sim. Psicológico. Então, é muito importante, é muito bacana você ter essa visão. Doutora, em relação ao seu olhar para a psicologia, né, como um todo,
ela está evoluindo no mundo inteiro. Nós tivemos aí várias doenças, vários transtornos mentais que surgiram principalmente pós-pandemia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho das novas demandas, das tecnologias, o que nós temos de novo, o que nós podemos esperar aí para os próximos anos em relação aos avanços na psicologia. Eu vou falar um pouco de história, então, né? Pode falar, fique à Em vontade, o espaço é seu. cada geração, a gente tem uma doença dita moderna, né? Sim. No passado era muito famoso as histerias, né? E mais acometia mais as mulheres, né? Por conta que elas realmente não tinham espaço de fala, né? Existia, né, um patriarcado realmente mais forte. Então, existiam muitas mulheres histéricas, muitas. Hoje em dia, né, a gente já vê algo diferente. A gente não ouve mais falar de histeria, né? Nem às vezes muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Uhum. Mas o que a gente escuta muito? Autismo, burnout. Hoje, se você pesquisar no Google qual é a doença moderna, vai aparecer endometriose. Qual a doença da mulher moderna? Endometriose. Sério? Olha aí. Pode pesquisar no Google aí, pesquisam vocês, vai Pesquisar. aparecer. Aham. E aí, eu achei até interessante, né, que eu fui pesquisar. Então, qual que é a doença do homem moderno, né? Não tem. Tem vários, né? Tem Uhum. cada um. Não tem uma específica, né? Uns falam que é problemas cardiológicos, né? Outros falam que é questão de burnout. Não tem uma específica. Mas quando a gente fala de mulher, tá lá endometriose especificamente. E aí já começa várias linhas de pesquisas, né? Falando dessa dificuldade da mulher do mercado de trabalho. Depois, quando quer ter filho, não consegue. Então, assim, a gente vê que cada geração tem uma doença dita como moderna e que aflora muito, né? Sim. Agora a gente está em um momento que realmente a gente escuta muito sobre a endometriose, sobre o autismo, né? E o Brasil é um dos países que mais diagnosticam. Então, será que tem realmente todos esses diagnósticos? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que as nossas crianças, a maioria, estão com déficit de atenção, né? Estão com transtorno obsessivo? Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter em relação ao diagnóstico. Muito, muito cuidado, né? Com certeza, não, todos esses diagnósticos não estão corretos, que é um número muito aflorado, né? Por isso, reafirmo de novo a importância desse espaço, né? Da gente, né, procurar um profissional qualificado para fazer esse diagnóstico, que um diagnóstico bem feito também é libertador, Com certeza. mas ao mesmo tempo também tomar cuidado. Porque a gente sabe das implicações desse diagnóstico quando não bem solucionados, né? E eu vejo isso muito na minha clínica, né? Então, muitos pacientes chegam não procurando o tratamento, mas procurando, eu preciso ser diagnosticada. Então, antes, eu faço uma escuta. Tá, você precisa ser diagnosticada por quê? Por que você acha isso? Então, tem toda uma escuta antes de realmente chegar ao diagnóstico. E eu acho muito interessante você realmente, né, enquanto paciente, passar pela consulta primeiro, passar pelas terapias. As pessoas estão buscando a medicalização, estão buscando um diagnóstico. Às vezes buscando um diagnóstico quando tá em momento de luto, quando tá em momento de divórcio. Então, antes, será que não é melhor se escutar? Porque realmente o diagnóstico é algo Colher a taxativo história pro resto da clínica, né? vida. Tem que colher a história Exatamente. Então, eu vejo que não tem isso, não tem essa escuta antes, não tem esse diferencial. E depois dessa escuta, se os sintomas persistirem, né? Falando, olha, eu acho que eu realmente passei por essa fase do luto, acho que eu realmente tenho. Aí é interessante fazer o diagnóstico com um profissional capacitado para isso, né? E que são muitas sessões, é um diagnóstico multiprofissional, né? Eu, enquanto psicóloga, a gente pode dar o diagnóstico, prescrever, né, o diagnóstico psicológico, só que não tem por que fazer sozinho, né? Quando a gente pensa de criança, tem que falar com os pais, com a escola, com o Sim. psiquiatra. Então, assim, é todo um investimento que eu aconselho, antes de você ir, realmente sentar, se escutar primeiro, né? E nem sei se eu fugi muito da pergunta. Não, foi muito ampla, foi muito explicativa. Por quê, doutora? É justamente isso. É o diagnóstico certo, é a escuta correta, adequada. Nós falamos sobre isso essa semana aqui nesse podcast com outro profissional que é psiquiatra.
sobre às vezes a confusão que é feita entre transtorno de bipolaridade, TDAH, e que algumas patologias são tratadas de forma errada e acaba piorando o diagnóstico. Exato. E a vida do paciente, né? Sim. E aí você até perguntou, então, quais são as doenças modernas, né? E aí eu trouxe um pouquinho de história, um pouquinho desse diagnóstico, pra gente falar que cada geração vai ter uma. Cada geração, cada época vai ter uma doença moderna, né? Então, agorinha a gente ouvia muito de autismo, a gente ouvia muito... agora tá ouvindo mais Diz que a gente vai TDAH. caminhar pro futuro de 1 por 1 autista, será que Então, será que é assim... tão alto assim, gente? O que tá acontecendo? Eu particularmente acredito que não. E por isso que eu falo, às vezes a gente tá se esquecendo de se escutar, né? E é necessário. Gente, pra você ter um diagnóstico, é muito bem feito, é muito caro. Então, às vezes pode não ser tão benéfico no sentido de preconceito, no sentido até de autocrítica, né? Tem diagnósticos, sim, que são libertadores, há casos e casos, né? Mas eu realmente acredito, né, e falo, antes do diagnóstico, vamos passar por um processo de psicoterapia. E durante o diagnóstico, né, você também pode estar fazendo a E até acho terapia, que o né? processo de aceitação do diagnóstico, né, tem que ser feito, né. É porque o que acontece? O diagnóstico, ele realmente é libertador, quando feito, né, realizado de uma maneira bem feita. Só que hoje em dia, existe tantas pessoas diagnosticadas, e muitas vezes diagnosticadas erroneamente, que eu acredito particularmente que está havendo preconceito. Sim. Eu já trabalhei em instituições em que algumas pessoas tinham o diagnóstico de déficit de atenção, então elas recebiam como se fossem certos privilégios. Então, assim, durante a reunião podia estar mexendo no celular. Coisa simples, né? Não precisava estar em toda a reunião, porque não presta atenção mesmo. Então, toda a equipe vai começando a ficar com certo ranço, sabe? E não quero mais trabalhar com gente assim. Ai, se eu empreender, eu não quero contratar gente assim. Então, eu usei, né, um exemplo do transtorno de déficit de atenção, mas isso tá acontecendo muito por conta do diagnóstico errado, né? Uhum. E na psicologia existe um termo que a gente fala de ganho secundário. Então, quando você é diagnosticada, vem... É até polêmica aqui, não quero, né? Pois Talvez seja cancelada. Não, imagina, Mas quero querer saber mais. mas vem esse ganho secundário, que Hum. é o quê? Você, meu cônjuge, você que tem que lidar com isso. Porque eu tenho esse transtorno, eu sou bipolar. Então, eu sou assim mesmo, você tem que aguentar. Então, Como se a patologia fosse uma muleta. como se a pessoa, ela não se movimentasse pra tratar, pra lidar aquilo. E quando a pessoa aceita que ela é doente e vive a doença, ela aceita que ela é doente. Não é normal, né, doutora? Não, exatamente. Porque ela se põe no lugar de coitado e às vezes até aquela patologia gera para ela muitos olhares, muita atenção. E ela não quer, às vezes, se libertar da doença, porque no subconsciente dela, ela tá sendo assim, ela tá sendo mais paparicada, mais cuidada. Ela tem essa necessidade de ser É cuidada. exatamente isso. Isso é o ganho secundário. E isso acontece muito dentro da clínica. Então, o que acontece? A pessoa recebe um transtorno, recebe um diagnóstico de transtorno. Só para frisar que eu estou falando de um diagnóstico errôneo, tá? Errôneo, não correto. E aí, ela vai para terapia, porque, né, as pessoas que em volta dela falam, por favor, procura, né, uma ajuda, porque tá difícil ali. Só que ela não se implica na terapia. Ela tá, aliás, eu tô fazendo a minha parte. Eu tenho transtorno, eu tô fazendo, né, terapia. Então, assim, agora vocês que têm que lidar, né? Vocês que têm... E acontece exatamente o que você ilustrou muito bem, né? A pessoa não quer melhorar, a pessoa não quer se implicar mesmo, né? Porque para ela é mais cômodo se colocar na situação de coitada, de vítima. E eu acho que o que acontece, o que é o mais triste dessa história toda, é que em vez da gente tá acabando com o preconceito, muitas vezes a gente tá criando preconceito por conta de diagnósticos errados, né? Com certeza. Então, independente da sua classe econômica, né? Antes de procurar um diagnóstico, né? Vamos se escutar.
É muito importante, né? Até depois, se você receber um diagnóstico correto, né? Como que vai ser isso? Qual vai ser o tratamento? Como vai se melhorar, né? Porque a gente tá em constante evolução, E né? A existem terapia é muitas pra isso. vias, né, existem É. muitas vias, né, E receber o medicamentos. diagnóstico não significa terapia constante para resto da vida, né? Assim como não tem diagnóstico também, você pode fazer por um período, se sentir necessidade, volta, né? O diagnóstico não é Exatamente. para ser taxativo, né? Mas o grande problema é só isso, muitas pessoas procurando só o diagnóstico realmente, né? E não é assim. É. Doutora, outra coisa que nós temos observado muito são profissionais da saúde, né, que estão cada vez mais doentes mentalmente, né, com várias síndromes, né, burnout mesmo, por exemplo, é uma Uhum, delas que a gente vê por excessos, né, umas demandas muito altas de uhum. trabalho e com uma certa resistência para procurar ajuda. Como que a doutora enxerga isso? Ainda existe um tabu muito grande por parte dos profissionais da saúde em procurar ajuda psicológica? Esse público tem um carinho muito especial, que foi por conta deles que eu busquei a graduação exterior, que eu falei, preciso de mais ferramentas. O que Hum. aconteceu? Veio a pandemia. E durante a pandemia, eu participei de um programa do governo chamado PES, Programa Estratégico de Instrumentalização para a Saúde. Uhum. Então a gente atendia os profissionais da saúde, né, que estavam atuando em hospitais públicos. Então, tanto enfermeiros quanto médicos. E aí foi por causa desse público que me veio o anseio por estudar mais sobre o burnout. Olha E só. aí, quando eu fui pra fora, consegui a bolsa, aí eu me especializei, eu foquei, né, nessa questão, nas matérias, tudo que envolvia relacionado a esse tema, né? Porque assim, quando a gente pensa em profissional da saúde, médico, vamos pensar em um médico, ou plantonista, ou às vezes, né, especializado em emergências, né? O caso mais, assim, de pressão ali, né? Vamos pensar nesse caso específico. Existem profissionais ali dentro que ele entra, ele se realiza totalmente. E depois passa a ter, às vezes, um diagnóstico de burnout. Tem profissionais que a vida inteira não encara aquilo como uma pressão extrema, né? Não chega a ter burnout. Tem outros que chegam. Então, o que acontece? E É o mesmo aqueles ambiente, e né? aqueles que buscam no trabalho a fuga, né, às vezes para um vazio. Exatamente. Aham. Então, assim, é o mesmo ambiente. Alguns adoecem, outros não. O que acontece? Qual que é a diferença? Porque uns chegam ao burnout e outros não. E eu usei um exemplo bem caricato, né? Mas pode ser técnicos de enfermagem, pode ser secretário. Assim, o burnout pode ser até como dona de casa, né? Não significa só exclusivamente a pressão em ambientes extremos, né? Como o exemplo caricato que eu usei. O que acontece? Primeiro, a gente tem aspectos genéticos, que, claro, sempre influencia, né? A psicologia não abole toda a parte orgânica. Sim. Mas a gente tem principalmente aspectos, né? As pesquisas mostram de pessoas que já tiveram algum tipo de trauma e não necessariamente aquela pessoa reconhece o que aconteceu no passado como trauma, mas ela já teve alguma dificuldade no passado, não lidou bem. Aí a minha abordagem já chama, né, de reprimir, reprimiu aquilo, deixa ele colocou debaixo dos panos Aham. e depois chega naquele contexto, aquilo explode, como se fosse explode em um sintoma, né? E às vezes muitas pessoas não reconhecem que estão em burnout, mas tá com uma dor absurda no joelho que nunca pensou na vida, procura, né, faz exame, não tem. É uma dor psicossomática, não tem. Organicamente tá perfeito, faz raio-x, tá tudo perfeito. Às vezes a dor de cabeça, né? Às vezes outros sintomas. Essa é as primeiras, uma diquinha pra quem tá assistindo o podcast, né? Essa é a primeira a primeira coisa pra É o gente primeiro prestar sinal. atenção, o primeiro sinal, Aquelas dores que são psicossomáticas. psicossomáticas. E aí, até que chega um ponto que o profissional não consegue mais voltar, né, pro trabalho. E aí foi esse público que eu atendi durante a pandemia, né, pelo governo, profissionais que já não estavam conseguindo voltar mesmo, né. Claro que a gente estava em um contexto de pandemia, né, era outro contexto, mas isso acontece principalmente por conta disso, né. A maioria das pessoas que tem o burnout é por questões que já ocorreram no passado, não bem resolvidas, e aquilo explode. É como se ela visse, vai acontecer de novo, eu não aguento, né? Inconscientemente e simploriamente, tá? Não é tão simples assim. Mas, por isso que eu falo, às vezes tem gente que tem um ataque do pânico, uma crise de ansiedade fortíssima, mas melhora.
fica tudo bem. Às vezes passou 1 ano, 24 meses sem ter nada e não procura ajuda. Esse é o melhor momento para você procurar ajuda. Porque o sintoma não tá ali, não tá aflorado, né? Você pode elaborar o que aconteceu, né? Então eu acho que dica prática para trazer hoje é prestar atenção nesses sintomas psicossomáticos, que é aquela dorzinha crônica que a gente não encontra explicação no orgânico. Sim. E às vezes você já teve uma crise e tá tudo bem agora, vamos pensar em procurar ajuda nesse momento, é o melhor. Porque depois é uma terapia, é mais difícil o tratamento, demora mais, né? Porque a gente tem que apagar o incêndio para depois voltar lá atrás. E não dá para Quanto antes apagar o você incêndio e ajuda, voltar. melhor, né? Exato. E Uhum. você acha que eles ainda têm esse tabu, esse preconceito, doutora, de procurar ajuda? Olha, o que eu sinto muito é que não seria necessariamente preconceito. Porque quando a coisa fica feia, a gente procura. Aham. Mas eu vejo muita paixão, sabia? Nos profissionais de saúde. E que eles estão tão pensados no outro, e cuidar, que, eu não Eles preciso. não têm Não, um olhar mais não delicado ou para então si, mais depois eu vejo minucioso. isso e nunca Também vê, vejo isso. sabe? Então é mais essa questão. E não é que eles não se cuidam, mas a saúde mental dá pra dar uma espera, né? Então, aí às vezes. Até começar a tocar a parte fisiológica, né? Que não tem quando não tem pra onde correr, eles procuram ajuda. Exato, às vezes vem outra doença, né? Passa por uma cirurgia, alguma coisa, aí o médico tem que falar: olha, isso é pesado o que você tá passando, vamos procurar uma terapia, né? Pra daí, né, realmente pensarem. Eu acho que tem essa Ligar o questão. sinal de alerta. E o profissional de saúde, ele já aprende muito isso também, né? Querendo ou não, todo esse estudo, toda essa graduação, todos esses anos, a gente tem que um pouco. Ah, não, meu, espera um pouco, né? Porque como a gente vai atender uma pessoa pensando nos nossos problemas? Não tem como. Isso em Uhum. todas as áreas da saúde, né? Então a gente já aprende a dar uma reprimida, dar uma esperada. E às vezes os profissionais de saúde, eu me incluo também nessa, né? A Aham. gente fez isso por períodos longos demais. Verdade, verdade. Vamos falar agora dos cristãos, né? Nós temos cada vez mais um número grande de cristãos que são acometidos com doenças, com transtornos mentais, né? Uhum. E também tem uma certa resistência para procurar ajuda psicológica. Como que você enxerga essa questão e por que que você acha que eles resistem mais a procurar ajuda? Eles têm medo de afetar a fé, por exemplo, a busca pelo apoio psicológico? Bom, essa questão, eu acredito É que tão polêmico isso, né, doutora? polêmica. No passado tinha essa questão muito do preconceito, muito arraigado. Uhum, uhum. Hoje em dia, na prática, claro, que eu vou falar minha opinião, porque eu não conheço todas as igrejas, né? Sim. Mas eu vejo que, na prática, não há mais, literalmente, esse preconceito, né? Grandes líderes religiosos já falam: se precisar, busca ajuda. Incentiva. Incentiva, mas há aquele preconceito interno mesmo, do cristão individualmente, não é mais da instituição. Uhum. Antigamente era, né, a gente via que era uma coisa da instituição. Hoje aquele preconceito interno de que, não, eu consigo resolver isso através das minhas disciplinas espirituais, ou então, não, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. E é polêmico, né? Porque eu não quero. Não é que as práticas, né, espirituais não resolvem. Uhum. E resolve sim. Só que às vezes você tá ali lutando, às vezes, pra não perder mais o autocontrole, que é pecado, né? Pra não faltar mais com amor com o próximo, né? E você não consegue. E você tá ali batalhando. Às vezes a gente tem questão de pornografia, por exemplo. É um vício que acomete organicamente o nosso cérebro, né? E aí você fica ali anos batalhando naquilo, se sentindo culpado. Então são várias questões que há um preconceito individual mesmo, né? De não, eu vou dar conta sozinho, né? Então, assim, quando a gente primeiro. Eu tô falando de uma perspectiva cristã, que eu sou cristã, Sim, né? sim. Então, quando a gente coloca pro espiritual resolver, o espiritual sim consegue resolver. Deus consegue resolver. A gente vê casos realmente de milagres. Por que milagres? Você passa, vamos usar o exemplo da pornografia, né? Desde a sua infância, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que a infância é extremamente importante. Uhum. A gente cria padrões neurológicos. Então, você criou um padrão neurológico, né?
vem da pornografia desde a infância. Então, assim, mais de 40 anos, por exemplo, leva aquilo pro seu casamento e de repente você não consegue mais ver, há um milagre. Foi realmente Deus, seu Espírito Santo. Agora, há momentos em que o milagre pode vir através do tratamento, Sim, né? sim. Deus pode usar e acontecer através do tratamento. E tem questões que precisa, né? E não é que precisa para dar uma ajudinha no espiritual, não. É questão de encurtar caminho, né? O espiritual eu acredito fielmente que dá conta. Só que é um processo, assim como a fé, né? Não é E nós todo dia. temos que estar com os pilares Uhum, alinhados para que as coisas fluam, né? O sim. espiritual, ele anda lado a lado com o psicológico, com o nosso Uhum, emocional, né? E é isso que a gente tem falado aqui, como fazer, né, a psicologia andar. Ela pode andar lado a lado com a fé e ela deve andar lado a lado com a uhum, fé. Uma não interfere na outra, mas ambas andam lado a lado e uma depende da outra. E quando você está fortalecido psicologicamente, mentalmente, você tem mais força para buscar a Deus, para exercer a sua fé na totalidade. Uma pessoa que ela está totalmente abalada emocionalmente, ela não tem força. Ela tem a sua fé exatamente. minada, é Aham. ao contrário, eu vejo assim. É. Quando eu estou instável emocionalmente, eu tenho a minha fé completamente abalada, Uhum, minada, porque vem dúvidas, vem pensamentos no meu coração e na minha mente, vem pensamentos na minha mente que eu não tenho se eu estiver bem. Então, é por exatamente. isso que eu falo, Aham. é ao contrário. A gente tem que tentar desmistificar isso ao máximo, porque eu falo assim, vamos falar por lá cristão, o olhar que eu Uhum. tenho. As doenças mentais, elas têm acometido cada vez mais homens e mulheres que têm um propósito muito grande com as obras ministeriais. Uhum. Porque a forma que o inimigo tem de adentrar na vida dessas pessoas e minar a fé dela e a força dela de Uhum. buscar e servir. E isso é muito sério. A gente tem visto muitas mulheres e homens acometidos porque é uma brecha que o inimigo acha para poder minar e É, manter num cativeiro, manter essas pessoas presas. uhum. Eu tava vendo, o nível de suicídio entre pastores aumentou. E aí você pensa assim, um pastor procurar uma ajuda psicológica, isso não significa que ele não tem revelação da palavra, que ele não é uma pessoa extremamente espiritualizada, né? Um discípulo mesmo de Jesus. Agora, vamos pensar na instituição. O pastor, muitas vezes, entra em burnout, não vai ter esse diagnóstico. Ele tem que lidar com a família, muitos trabalham, com a igreja. Aí, ele tem que lidar com a decepção, às vezes, de ajudar uma pessoa e ela sair da igreja, ser ingrata, falar mal, ou então não melhorar, ele fazer tudo por aquela pessoa, às vezes abdicando da família e não. Então, assim, são várias frustrações, né? Também trouxe o pastor que é o exemplo mais caricato, né? Mas olha, gente, são seres humanos, né? Nós estamos Exato. falando de Uhum. gente, de ser É. humano. E a gente sabe que a Bíblia tem, né? Ela fala que o que que a gente é, né? Tem a carne, o espírito e a alma. E a alma, a gente lida o quê? Aqui na Terra. E o recurso pra gente lidar com a alma a terapia é um desses recursos, né? Uhum. Então, assim, a gente, por exemplo, do pastor, esse exemplo que eu trouxe, lidar, né, com essas frustrações, com essas. Isso não significa que ele está sendo menos crente, né? Isso De não forma faz. nenhuma, porque Uhum, nem tudo isso. Ó, Deus, ele nos dá ferramentas e ele coloca instrumentos na nossa vida, né? uhum, E a gente tem que entender que ele não vai fazer tudo por nós. Ele coloca, ele nos dá meios, né? uhum, Mas nós temos que querer procurar ajuda e se utilizar dessas ferramentas e desses instrumentos. E profissionais da saúde, eu acho que eles não escolhem. Vocês não escolhem ser profissionais da saúde, vocês são escolhidos para ser. Então você fala com muito amor da sua profissão porque você vive o seu propósito. Você vive o propósito que Deus te deu, de curar mente, de ajudar pessoas, de ser um canal de bênçãos na vida das pessoas, né? E o que as pessoas têm essa dificuldade é isso, responsabilizar Deus por tudo. Ah, eu vou orar, eu vou buscar ajuda espiritual, porque Ele vai fazer, Ele vai usar meios para fazer. Mas você precisa ir atrás desses meios. sim. E eu acho interessante, né? A gente sabe que tem aquele versículo que fala: dai a César o que é de César, né? Então, o que que ele tá falando? As leis naturais a gente tem que respeitar, né? Uhum. Então, assim, qual é a lei na psicologia? Na psicologia é eu ser uma profissional que trabalha com a ciência. Então, eu preciso respeitar essa lei. Eu não vou misturar, né? Porque o espiritual, a gente
você vai encontrar na onde? Na igreja, com seus líderes, né? Com a sua prática de leitura. Então, a psicologia ela é um espaço que também tem normas e a gente, quanto bom cristão, tem que seguir. A gente respeita as nossas autoridades. Há um conselho, a gente tem que respeitar esse conselho, né? Com Então, a certeza. gente vê muitos profissionais que misturam também. Entendi. E aí, dá esse problema, né? Eu já ouvi, por exemplo, um caso de relato, né? De uma paciente em que estava relatando suas demandas, suas histórias, e a profissional, a psicóloga, falou para ela que isso estava acontecendo porque em outras vidas ela era casada com o pai. Então, assim, a gente vê muitos profissionais que fazem essa mistura. Então, isso é errado, né? Qualquer profissional que faz isso, você pode denunciar, tá? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, eu gosto, sim, de falar, eu sou cristã, né? Porque é um olhar, uma escuta diferenciada, né? Então, quando a pessoa chega e fala que orou em línguas, não vou trazer um diagnóstico ou pensar, nossa, será que é uma paranoia aí? Ou que a pessoa mudou a vida inteira dela por causa de uma profecia. Isso é muito doido, né? Alguém chega e vai mudar. Então, assim, eu acho interessante por conta da escuta, que não vai ser uma escuta diferenciada, porque eu conheço, né? Eu conheço esse contexto. Mas a prática, né? A psicologia é psicologia e o espiritual é espiritual, né? Então, a gente sabe, né? Que tem essas misturas mesmo, né? Tem até psicólogas oferecendo cursos que, é um pouco de tudo. Não, gente. É igual eu falo, um bom tratamento é caro. Então, procura, né? A psicologia, né, pague pela ciência. É uma ciência linda, muito boa, traz resultados. E é mesmo. As igrejas têm abordado cada vez mais sobre a saúde mental com seus fiéis. Como que você vê essa interseção, né, da psicologia nos espaços religiosos? Você observa que a própria igreja, as próprias instituições religiosas têm se atentado a introduzir, a trazer as pessoas, a incentivar as pessoas a buscarem ajuda? Eu acho que não todas, Mas a mas grande maioria, muitas já né? começaram e eu sou muito feliz por isso. Então a gente sabe, quase todas as igrejas têm a salinha das crianças. As salinhas das crianças estão começando a ser Sim, inclusivas agora, né? sim. Por quê? Porque tem pessoas capacitadas para lidar com uma criança autista, né? Então, incluir a psicologia ali dentro, eu acho, assim, isso incrível. Mas também há críticas, né, que eu faço de profissionais, líderes, né? Às vezes vendendo um curso de terapia, e que eu fico preocupada com essas misturebas, Te né? preocupa? Essas misturebas. Oi. Te preocupa Me porque preocupa. acaba Uhum. levando o nome da psicologia, É. né? Eu acho que espiritual, né? Psicologia. E às vezes a pessoa é uma ótima líder, ela tem uma oratória perfeita, né? Muito boa. Mas não significa, né? Que um E eu tratamento acho ali vai também ser que bom. não há nada demais também você Uhum. linkar uma coisa, desde que você tenha liberdade para isso. Ali com o paciente, ele te dê essa liberdade, você linkar, né? Fazer essa interseção entre a psicologia e a fé. Mas não misturar, né? Achar desculpas no psicológico, no espiritual Uhum. para estar acontecendo aquilo no psicológico e vice-versa. Exato. Uhum. Cada Então, se. se chega um paciente, ele traz as demandas, né, da fé, então a gente vai trabalhar, porque é uma demanda dele, e a gente vai trabalhar. Agora, se ele não traz, não sou eu que vou trazer, né? E eu acho interessante, eu vou dar um exemplo pessoal, Uhum. né? Na minha abordagem, a gente é obrigado a fazer supervisão. Então, assim, eu posso ter 50 anos de clínica. Eu ainda vou pagar a supervisão. O que é a supervisão? É eu pagar um outro profissional para a gente analisar junto, né? Se eu não tô misturando, né, as minhas demandas, né? E ver se o caso, supervisionar o caso, ver se está sendo bem atendido. Então, assim, pode ser pós-doutor. Ele paga a supervisão, né? E então eu estava, né, na minha terapia, né, na minha análise, e eu comentei, né, olha, eu consegui a bolsa, consegui entrar na Universidade de Stanford, e isso foi presente de Deus. Não foi com as minhas forças, sabe? E comentei isso, só falei. Mas eu não tava questionando Deus, não tava questionando a minha fé. E aí, sessão após sessão, começou a ser: então quando você tem problema, a culpa é sua. Quando você tá bem, é Deus. Deus te deu o presente. E sessão após sessão, isso era debatido. Então, assim,
Eu entendo também, às vezes, esse medo, porque tem profissionais que sim, que não respeitam. Igual esse exemplo nítido, não foi antiético. Mas essa demanda não era minha. Eu não quero questionar a minha fé. Porque, como você falou, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Então, eu não A vida é quero. assim. Não quero estar em um lugar que fica, né, debatendo a minha fé. Agora é diferente. Eu não sei se eu creio, se eu não. É diferente você trazer isso, né? Então, há profissionais que, às vezes, eles são ótimos, mas realmente não tem essa escuta, né, de Minuciosa, né? minuciosa, Sim, com esse concordo com você. público. Doutora, que bate-papo especial, né? Uhum. É uma caixinha de conhecimento essa moça. Qual que é a sua idade, doutora? Desculpa a pergunta. Eu tenho Não 26 se pergunta isso anos. pra mulher, né, gente? É porque ela é muito novinha, muito estudiosa, muito dedicada. Formou na Universidade Federal, né? Conseguiu várias bolsas. Isso é motivo de você se orgulhar mesmo. E uma moça que eu vejo que com futuro brilhante pela frente. Cuiabá está muito bem servido aí no que diz respeito à psicologia com você. E que sorte a nossa que você voltou para cá, né? Que você não quis Uhum. ficar lá em São Paulo, não quis ficar lá em Portugal, né? Na Europa. Doutora, para finalizar, com chave de ouro, essa participação aqui, que foi muito especial, tem sido muito especial. Que mensagem você gostaria de deixar para aqueles que enfrentam desafios de saúde mental e para aqueles que têm fé, mas que ainda hesitam em buscar ajuda? Olhando para aquela câmera ali. Acho que para finalizar, eu vou responder uma pergunta que eu não respondi, né? Ah, E quais são as qualidades, né, o que eu vejo de benefício na minha trajetória? Eu acho que eu fico mais feliz é quando os pacientes chegam e falam: eu fiquei em dúvida se fechava com você ou não. Mas, eu tô muito realizada, melhorei, né, termina o tratamento feliz. Eu acho que isso não tem preço, isso não tem preço, e isso tá acontecendo aqui com os cuiabanos, então que eu sou benção. muito feliz. A prova social. A prova social, isso é realmente gratificante, vale tudo, todo o esforço, todas as renúncias. E pra você, né, que tá lutando, às vezes tá em uma situação difícil, né, às vezes, tá com diagnóstico e é cristão, né, igual você falou, tem fé, mas não sabe se procura ou não. Eu acho assim, dê o primeiro passo, né, dê o primeiro passo. Quando a gente fala de fé, a gente aprende isso. Dá o primeiro passo e o Espírito Santo faz o resto, né. Às vezes a gente tá tão mal que não pensa em buscar ajuda, né. Dê o primeiro passo, né. Você tá fazendo é o início de um tratamento. Se você não gostar, você pode mudar, você pode procurar outro, você pode não fazer, né. Então, assim, o importante é dar o primeiro passo e refrisar que a psicologia, gente, é uma ciência linda, independente de quem, né, quem você procura, qual linha teórica, tem terapia para todos. Tem gente que gosta de liçãozinha de casa, Sim. então tem, profissionais que fazem isso, né. Tem gente que a minha abordagem não trabalha com isso, né. Então tem gente que odeia, né. Então a terapia para você que tá em sofrimento, você não precisa passar por isso sozinha. Assim como a gente se machuca, né, a gente tem um corte, a gente vai no hospital, faz o procedimento para o corpo se curar sozinha. Terapia é isso. Às vezes você precisa, né, está passando por um processo. Então você começa um tratamento e você vai se curar. Com certeza. Que maravilha, é exatamente isso. A gente passa por um processo, você pode até conseguir passar sozinho, mas pode demorar muito. E você, com uma Exato. ajuda, vai mais rápido, vai com atalho, vai tendo ali um braço do seu lado para poder te Uhum. sustentar, te ajudar. É muito mais fácil passar pela jornada, passar pelo deserto acompanhado, não é, doutora? Muito mais. Muito bem acompanhado, por sinal, Que né? Deus nos deu essa bênção, Com né, esse certeza. conhecimento. Doutora, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Bianca Boscoli. Você está atendendo hoje no Espaço Valentina, Isso. Valentina, né? Próxima Assembleia Próximo Legislativa. Fácil Acesso, Uhum. E clínica eu nova. confesso que eu tenho uma clínica dentro da minha casa, que eu gosto muito. Alguns pacientes preferem, fica aqui no Jardim Itália mesmo. Sério? Ah, Aham. bom, que é intimista também, né? Nos sábados e alguns pacientes, que eu consigo atender à noite, aí normalmente é lá, que a clínica fechou, né. Que bênção, que bênção. Que Deus te abençoe cada vez mais, que Uhum. você possa cada vez mais ser usada como instrumento para ajudar pessoas, para curar pessoas, né? É lindo o seu trabalho e estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-la, para trazer informação de qualidade, tá bom? Muito obrigada mesmo, Obrigada a Paula. você. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui.
ela agora está em suas mãos. Você pode compartilhar, pode replicar essa informação, esse conteúdo que fica salvo aqui nessa plataforma, tá? O Dr. Cash sempre está preocupado em trazer grandes profissionais com informações de qualidade que possam salvar a sua vida ou ajudar alguém que você ama. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário aqui, em mais uma transmissão no Dr. Cast. Até lá. Feito? Feito, bem feito. Ah,